Pessoal, segue o vídeo do assunto módulo de um número complexo. O objetivo é calcular expressões envolvendo as operações com números complexos na forma algébrica. Na aula anterior, nós vimos que o afixo de um número complexo é localizado no plano de Argand-Gauss da seguinte forma. O eixo x é o eixo dos reais e o eixo vertical, o eixo y, é o eixo dos imaginários. Então, um ponto P, por exemplo, a sua localização, o seu afixo, é determinado pela abscissa real e ordenada imaginária, que é a sua parte imaginária. Então, pessoal, a distância desse afixo para a origem é o módulo do número complexo. Então, vejamos, se eu tenho aqui um ponto P de coordenadas A e B, A sendo a parte real e B sendo a parte imaginária, a distância desse afixo para a origem é o seu módulo. Essa distância ela pode ser representada por módulo de Z, coloca as duas barrinhas aqui, ou você pode utilizar uma letra grega, o ρ, que é uma espécie de um P, parece um P. A fórmula da distância eu já deixei bem aqui anotada. Ela é obtida da seguinte maneira, pessoal. Podemos aplicar o teorema de Pitágoras da seguinte forma. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus e essa distância do afixo para a origem é a hipotenusa, já que se opõe a esse ângulo de 90 graus. Então, o quadrado dessa distância, representado pelo módulo de Z ou ρ, é igual a quadrado desse cateto, que no caso, já que aqui é A, então essa distância vale A. Imagine se isso aqui vale 5, então essa distância é de 5 unidades. E esse outro cateto é determinado por B. Se, por exemplo, eu tenho o valor 4, a projeção desse cateto no eixo vertical determina esse cateto aqui, o comprimento desse cateto. Então, nós temos que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, que é o módulo de Z ao quadrado. Passando esse 2 lá para o segundo membro, ele vai como raiz quadrada, já que é potenciação expoente 2, vai como raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. O módulo de Z você pode representar pela letrinha grega ρ. Vamos agora resolver os exemplos A e B. Determine o módulo dos seguintes números complexos. Lembrando que eu tenho aqui Z igual a 3 mais 4i, o A é o 3, que é a parte real, o B é o 4, que é a parte imaginária. Então, esse é o par ordenado, 3 e 4. A formulinha é ρ igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, ρ igual raiz de... O nosso A, que é a parte real, é 3, fica 3 ao quadrado, mais o B, que vale 4, que é a parte imaginária, 4 ao quadrado. ρ igual... Raiz de 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, ρ igual 9 mais 16, 25. ρ igual a 5 unidades. Você pode também utilizar a simbologia do módulo de Z, é a mesma coisa. Então, aqui vai ficar módulo de Z igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Só lembrando que o A é a parte real, então você tem que saber olhar para o número complexo e entender o que é parte real e o que é parte imaginária. A parte real é aquela que não multiplica a unidade imaginária. Então, no caso aqui, nós temos o 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado mais o B é tudo isso aqui, ó, que multiplica i. É menos 2 raiz de 2 ao quadrado. Então, módulo de Z igual... Cuidado, pessoal, que uma confusão que muitos alunos cometem é achar que pode cortar esse 2 aqui com o índice 2 aqui, ó, da raiz quadrada. Não pode, tá? Aqui é uma soma. Então, você tem que resolver primeiro essa soma, ou seja, elevar ao expoente 2 o A e o B, somar e então tirar da raiz, ok? Então, aqui vai ficar 1 ao quadrado é 1. Esse menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que vai dar 4. Então, aqui vai ficar 4. Vou deixar no parêntese ainda, vezes a raiz de 2 ao quadrado é 2 ao quadrado, 4. Raiz quadrada do 4, 2. Ou então você corta agora esse 2 com o índice 2. Nesse caso aqui pode. Então, 2 ao quadrado, 4. Raiz quadrada do 4, que é 2. Então, nós temos módulo de Z, que é igual a 1 mais 4 vezes 2, que dá 8. Lembrando que isso aqui era um produto, estava elevado ao expoente 2. Eu resolvi primeiro a potência, depois eu resolvi esse produto, por isso deixei no parêntese, e agora eu posso somar. Então, módulo de Z, ou ρ, se quiser, né? Claro. Vai dar a raiz de 9. Então, o módulo de Z é igual a raiz de 9, 3. Esse é o módulo de Z. Bom, pessoal, assunto bem simples, né? O módulo.
É claro que aqui a gente poderia trabalhar com um argumento também, que é o seno e o cosseno desse ângulo, e a gente deixará para um outro momento esse assunto do argumento. Então, na próxima tela agora nós temos essa atividade aqui, tá? Atividade 1, que são as letras A, B, C e D, para você obter esse módulo, ok? Próxima aula eu venho com a correção dessa atividadezinha. Valeu!